Olha, o Atlético não fez um bom jogo hoje, né? Esse time nosso ele tem um perfil que nós precisamos saber administrar isso, né? Porque é um time que perde a concentração muito fácil. Como ganhou de 3-0 jogando muito bem, hoje jogou aqui desconcentrado, né? Ritmo de carnaval, o árbitro, que eu concordo, a gente tem que revelar árbitros, né? Mas a gente precisa ter uma escola mais exigente com os nossos árbitros. Eles fazem parte do espetáculo. O jogo não andou, né? Picotou demais, parou demais. Jogador toda hora caindo dos dois lados. Então, outra coisa que não ajudou. O jogo não teve uma sequência, né? E segundo, um jogo de nível muito ruim, alguns jogadores muito desconcentrados, né? E aí entra alguns, parece que pior ainda, né? Entra numa preguiça danada. Só que assim, o Atlético vai chegar forte. Nós somos times de jogos grandes, né? E vamos ter só jogos grandes se a gente quiser chegar até a final, né? Então, vamos fazer uma semana boa. O que me preocupa é algumas lesões que eu vi acontecendo, né? E, dentro disso, esperar a avaliação do departamento médico, mas com Vila, com Goiás, ou com Anapolina, com quem quer que seja, o Atlético vai fazer grandes jogos, tenha certeza disso. Adson, ao vivo aqui na TV Brasil Central, sobre o lance da falha ali do goleiro. Você, em alguns momentos, já se demonstrou assim, que não é muito fã de goleiro sair jogando com o pé. Preocupa um tipo de falha daquele, ou foi por conta da situação do jogo mesmo, dessa desconcentração que você comentou? Boa pergunta, né? Porque eu tenho que ser justo. O Paulo Vitor é um grande goleiro, é um goleiro que nos ajudou muito. Eu não posso crucificá-lo por um lance infeliz. E eu tenho certeza que ele vai tirar conceitos, porque é um jogador experiente, é um jogador que teve propostas, né, e está aqui com a gente. É um goleiro que já ajudou o Atlético em momentos cruciais. Evidente que precisa conquistar um título, um acesso, aí consagra, né? E esse tipo de coisa aqui aconteceu no dia que pode, e ele não vai fazer isso mais. Que goleiro habilidoso, está tudo desempregado. Goleiro bom é aquele que sabe defender bem. Se o goleiro é muito bom para usar o pé, ele tem que jogar na linha. Então, se ele não é bom para usar o pé, ele tem que ser goleiro e entender isso. E ele vai entender, né? Aconteceu num momento que dá para ser administrado, né? E a gente entender que, para poder você atingir grandes objetivos, tem que ter erro em margem zero, principalmente ali atrás. Ali atrás errou, é gol. Adson, ao vivo aqui na Bandeirantes. No jogo de ida, você teceu algumas críticas à arbitragem daquele jogo, e agora, dessa vez, o Rogério, treinador da Abecate, saiu muito chateado também com a arbitragem, falando de alguns lances considerados por ele capital, como uma cotovelada do Guilherme Marques. Queria saber se você viu isso também, se você concorda com a análise dele, e uma análise geral dessa arbitragem de hoje. Cara, eu acho que o treinador da Abecate, ele tem que entender que ele fez uma boa campanha, talvez um dos times melhores do interior, time difícil, mas não vi nada disso. Foi um futebol de nível muito baixo das duas equipes. Ninguém mereceu ganhar o jogo, ninguém mereceu nada além do que aconteceu. Foi um jogo muito picotado pela arbitragem, mas eu acho que é falta de experiência, falta também de entender que jogador simula demais. Os jogadores brasileiros não ajudam a arbitragem. Às vezes atrapalham e fica tudo na conta da arbitragem, né? Então, eu não vi nada assim que pudesse contribuir com o resultado do jogo, né? Achei até que ele deu cartão demais, sabe? E nesse momento a gente fica evitando cartões, porque vai tirar jogador importante. Agora, um jogador experiente igual o Guilherme Marques não pode estar nesse momento pendurado, né? Acho até que o cartão que ele tomou hoje foi um pouco rigoroso, lá foi mais ainda, né? Porque não foi usado o critério para as duas equipes, mas não vou ficar aqui transferindo também a responsabilidade. Hoje nós não merecemos nada além do que aconteceu. Boa tarde, Adson. Você falou em ajustes, né? Falou administrar a questão para que o Atlético não oscile. Tem uma vitória por 3-0 e agora empate hoje. Como que você pretende trabalhar isso, já pensando nessa semifinal, no clássico que o Atlético tem pela frente? Esses jogos são fáceis de trabalhar. Difícil é trabalhar nos jogos com a equipe que tem dificuldade de concentração, né? É difícil trabalhar em jogos menores. Esses jogos, nós vamos jogar sempre no limite. Há uma rivalidade, a gente não sabe se o Vila ganhar, ele é primeiro, né?
o Atlético já consolidou na terceira. Então, o Vila ou Goiás, vai ser jogo grande e é jogo bom para trabalhar, porque todo mundo vai jogar no limite. Jogou no limite, dá jogo bom, dá jogo muito competitivo. Ô Adson, é importante ouvi-lo também aqui na difusora, porque o Atlético foi para o intervalo com um empate, e o empate dava, né, a classificação pela vantagem lá de ouvidor, mas a torcida queria ver uma grande exibição, uma sequência de grandes exibições, né, e vitória. Você acha que o Lacerda errou no intervalo em não tirar um zagueiro, que fez uma substituição trocando um atacante por outro? Você, se fosse treinador, Adson, a gente sabe que não é a sua, que você é dirigente, você teria tirado um zagueiro no intervalo? Não, é porque ele definiu um esquema. E ele está querendo dar, o que nós conversamos, ele queria dar um padrão, dar ritmo, alguns jogadores precisando evoluir taticamente, tecnicamente, né? Então eu entendi. Aí depois precisava de soltar mais o time, ele tirou um zagueiro. Acho que ele fez o certo, o ruim foi as lesões, né? Isso que atrapalhou um pouco, né? Então eu não vi ninguém que entrou também que ajudou, entrou, piorou o time, né? Mas tudo bem, vamos embora. Eu estou fazendo algumas avaliações. Assim que terminar o Campeonato Goiano, a gente vai ter que fazer algumas mudanças pontuais, porque tem jogador que tem entrado e não tem contribuído com nada, né? Hoje eu fiquei assim observando, por exemplo, o GH tem potencial, entrou achando que era o Maradona, querendo dar tapa, querendo ser não é assim. A gente quer ver o jogador jovem, com vigor, com saúde, arrastando, tendo boa condução, chegando dentro da área. Aí começa a querer dar habilidade, dar tapinha, querer dar caneta. Isso não é futebol. O futebol hoje já não comporta mais isso. Tem que ser intenso sem a bola na marcação, e com a bola, como tem qualidade, tem que fazer o jogo fluir, né? Então é isso, nós precisamos tirar esses conceitos, e é importante os conceitos que aconteceram hoje, tanto para o Paulo Vitor, que tem crédito, tem capacidade, é um cara que tem muita sondagem, é um jogador com envergadura, e ter tranquilidade. Às vezes um ou outro torcedor já quer crucificar o cara, né? O torcedor é só o hoje, só o momento, eles não olham lá para trás, né? Então a gente precisa ter serenidade nesse momento, entender que errou no dia que podia, como também errou lá no jogo contra o Goiatuba, e não vai errar mais, porque é um goleiro que tem capacidade, tem experiência para superar isso. O Bruno José e o Leandro Vilela já estreiam nessa próxima jogo? Aí já estarão à disposição. Vai depender muito do nosso treinador. É evidente que hoje, um segundo atacante pelo esquema dele, ninguém consolidou, é só o Jacó. Então, Bruno José vai ter a oportunidade, porque até agora ninguém conseguiu jogar num nível superior ali naquela posição.